Já foi. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao culto de hoje. Vamos começar orando. Vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela salvação na pessoa de Jesus. Nós te agradecemos também, ó Deus, pelo dia que Tu nos deste paz até este momento e a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus para cultuarmos o Teu santo nome, para cantarmos louvores ao Teu nome, para recebermos a palavra, falarmos contigo como estamos fazendo agora, Senhor. Pai querido, rogamos-te em favor daqueles irmãos que estão internados, estão nas UTIs. Visita cada um deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão em tratamento em casa, recebam também o toque poderoso do Senhor, para que todos os nossos amados irmãos sejam curados, restaurados totalmente, de acordo com a vontade e a ação do poder do Senhor. Mas nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tantos outros que o Senhor já fez o milagre. Eles foram curados, estão restaurados, voltando às suas atividades. Então receba a nossa gratidão, ó Deus, por esses benefícios milagrosos que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, e especialmente na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nossas vidas neste culto, que Tu esteja nos dirigindo, que tudo seja feito de tal maneira que venha honrar e glorificar o Teu nome. E a nossa oração, ó Deus, que fazemos ao Senhor com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus queridos, nós temos que orar por alguns irmãos que estão enfermos. O irmão Kleber está na UTI, está com Covid. Hoje à tarde, antes de virmos para cá, ouvimos o áudio que o pessoal do hospital mandou para a Adriana. Graças a Deus ele está reagindo. Se ele continuar reagindo bem, não será necessária a intubação. Mas corre o risco ainda. Então nós vamos orar para que ele fique firme ali, que ele coopere com os médicos para que não haja necessidade da intubação. Também vamos orar pela irmã Marina. A irmã Marina está na UTI, ela teve um infarto essa semana. Mas está bem. Recebemos também aí o áudio que ela deve sair da UTI para o quarto, que não sai da UTI para ir direto para casa. Vai para o quarto, mais uns 2 dias e vem para casa. Ela está bem, está ótima, graças a Deus. Os irmãos oraram por ela. Orar pela irmã Isabel. A irmã Isabel está com Covid, está em casa. O irmão Januário ainda não fez o exame, mas ele está com sintoma. Orar por ele também. Pela Adriana, esposa do Kleber. O André, filho do irmão Célio, vai fazer o exame, não sabe se é Covid, se é uma gripe, só depois que fizer o exame que vai saber. Mas devemos estar orando por ele também. Tá bom, irmãos? O irmão Leal mandou um grande abraço para toda a igreja. Ele está com muita saudade dos irmãos, tá? E ele disse que está orando por todos nós. E ele faz mesmo, ele ora mesmo. Então, irmãos, receba aí o abraço do irmão Leal. Foram 30 horas de oração em favor dos pastores, promovido pela Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. 30 horas de intercessão em favor dos pastores. Pela luta dos ministérios de cada um, por muitos que estão enfrentando o problema da Covid, muitos já estão na UTI, outros já estão em enfermaria, outros estão em casa, e muitos Deus os levou. Então, orando pelos pastores, pelos filhos dos pastores, porque a luta é muito grande, sabe, irmãos? Então, orem aí por todos, vamos continuar orando
por aqueles que estão levando a palavra de Deus ao povo do Senhor. Irmão, domingo passado nós tivemos aqui uma sessão extraordinária para ouvirmos uma carta que foi nos enviada na questão de movimento de membro, e eu queria aproveitar a oportunidade desse momento, pedir que os irmãos quiserem autorizar e incluir naquela ata o recebimento de carta uma vitória que nós pedimos lá da Igreja do Horto, e a igreja mandou, para incluir na ata, para fazer uma ata a entrada dos irmãos. Nós pedimos a carta, mandou registrar agora também a chegada das cartas. Mas eu preciso que os irmãos autorizem isso, senão nós não podemos colocar, tá? Os irmãos querem autorizar, levante a mão. Os membros da igreja que autorizam, levante a mão, nós vamos colocar lá, ok? Muito obrigado também. Vamos cantar, vamos louvar nosso Deus com a irmã Lucielma. Vamos lá, Lucielma. Os reinos se abalam, os povos se curvam para glorificar o nome santo do Senhor Jesus, e é o que vamos fazer agora, amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmamente
durante esse louvor, não pode fazer sua ofertória, tá bom? Quero que os irmãos, se forem cômodos, ficarem de pé para Deus. Isso está na segunda carta aqui para Coríntios, no capítulo 4. Vou ler apenas o verso 8 e o 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8 e o 9. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Paulo tinha razão de trazer
esta palavra à igreja de Coríntios e a nós também hoje. Por experiência própria, quantas tribulações ele enfrentou, quantas lutas ele teve que enfrentar durante toda a sua carreira como missionário. Ao findar, então, a sua vida, ele declara que durante todo o seu ministério foi de lutas, foi de guerra. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Isso indica para nós que foi um tempo de muitas lutas, muitas tribulações, muitas aflições. Então, diante disso, meus amados irmãos, pensando como o apóstolo Paulo, ele viveu isso e nós vivemos hoje também. É quando a vida se volta contra nós, aparentemente. Nós pensamos que a vida está contra nós. Mas quando nós examinamos as Escrituras, especialmente o texto que nós acabamos de ler, apesar de estarmos assustados muitas vezes com a situação que estamos vivendo no momento, mas nós não podemos ficar desanimados, nem ficarmos abatidos, diz o apóstolo Paulo, porque nós não seremos destruídos. O inimigo não pode destruir a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Eu e você formamos o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, por que surgem tantas perguntas? Por que Deus permite tantas coisas na vida do seu povo? Por que Deus permite tantas tragédias no mundo? Por que Deus permitiu, então, esta pandemia que estamos vivendo hoje? São perguntas que nós não iremos achar resposta, a não ser que nós tenhamos um olhar de Deus para a situação pecaminosa do homem. O homem é o culpado de todas essas coisas, porque o homem tem pecado, o homem se afastou de Deus. Mesmo hoje, vivendo um tempo em que muitas pessoas confessam Cristo como Salvador, mas muitas estão vivendo longe dele, em pecado, trazendo tristeza ao coração de Deus. E a ira de Deus se acende quando o próprio povo dele comete pecado. O próprio povo dele, hoje que é a igreja, ela foge dos princípios da sua palavra. A ira de Deus fica acesa. E então, Deus corrige o seu povo, corrige os seus filhos. Mas por que ele corrige? A Bíblia diz que ele nos corrige porque ele nos ama. E às vezes o sofrimento, a aflição ou a tribulação que você enfrenta durante a sua vida é um momento que Deus está provando você, está testando a sua fé, a sua confiança nele. Você está sendo provado para ser aprovado lá na frente. E a aprovação do Senhor para nós é a conquista da vida eterna, o céu que espera por nós. Diante que nós vivemos hoje, meus irmãos, o mundo totalmente entregue nas mãos do maligno, nós vemos a nossa juventude sendo dizimada, jovens, adolescentes e crianças morrendo, não somente por Covid e outros tipos de enfermidade, mas morrendo por causa da violência dos pais, violência da própria sociedade. Jovens envolvidos com vícios e que os levam à morte. Adolescentes também, às vezes até criança envolvida nesta situação. Por que o mundo está sendo assolado
com tantos desastres naturais? Por que existem tantas guerras, tantas enfermidades? Por que tantos vírus surgem? O Covid não é o primeiro, não, irmãos. Uma infinidade de outros que já aconteceram atrás, mas não com a intensidade desses que estão vivendo hoje. Mas a pergunta vem, por que então o mundo está assolado com tantas catástrofes que estão acontecendo? A conclusão lógica disso é que o homem é o culpado, ele é o responsável por isso. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Então nós vivemos um tempo em que pessoas estão vivendo desapontadas, quando Paulo diz aqui no texto que nós, como povo de Deus, como igreja, não devemos viver desapontados, desanimados, sabendo, meus amados irmãos, que nós não estamos nessa luta sozinhos. O Senhor Jesus não prometeu para nós que segui-lo seria fácil. Ele não nos prometeu que seguir os seus ensinamentos seria um mar de rosas, ser crente em Jesus Cristo seria um mar de rosas. Ele não nos prometeu facilidade. Ele não nos prometeu, meus irmãos, riquezas e fama. Mas ele disse que nós teríamos que enfrentar tribulações. Ele disse que nós teríamos que enfrentar aflições. No mundo tereis aflições, ele disse. Não é somente para os apóstolos, ele está falando para o seu povo, para nós hoje. E é por isso que nós enfrentamos, porque está lá na Bíblia. E a nossa aflição não pode passar para o outro. A sua aflição, sua situação que você enfrenta agora, ela é sua. Você não pode transferir para outro. E você tem que lutar. Você não pode ficar abatido. Você tem que levantar a sua cabeça e pensar naquilo que Deus está falando para você, que você não está lutando só. O Senhor luta por você. Então não temos que ficar desapontados, nem abatidos, nem desanimados. Nós temos que continuar vivendo, meus amados irmãos. Aí vem novas perguntas: por que pessoas inocentes sofrem? Por que pessoas inocentes morrem? São perguntas que surgem aí fora. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus ficam interrogando a Deus, e às vezes chega perto de crentes e fica interrogando. Se você é crente, você segue um Deus que você prega que Ele é bom o tempo todo, por que está permitindo essas coisas? Pecado do homem. Então a pergunta: se Deus é tão amoroso, por que não faz alguma coisa? Por que Ele não aniquila esse vírus que está matando milhões de pessoas? São perguntas que surgem. Ele pode fazer? Pode. Ele está permitindo isso? Sim. Até quando nós não sabemos, porque os desígnios dele, os planos dele não podem ser frustrados, diz a palavra de Deus. E o que nós temos que fazer? Enfrentar, fazer a nossa parte, tomar cuidado. Não abusar da situação aí. A higienização, evitar a aglomeração, estar junto de muito próximo do outro, de pessoas que não seja a sua própria família. Máscara é indispensável. Temos que fazer a nossa parte. Paulo diz que em tudo nós somos atribulados. A tribulação vem, mas nós não podemos ficar angustiados, ele diz, porque ele passou por tudo isso. A perplexidade está presente, mas nós não podemos desanimar diante de tudo que está diante dos nossos olhos. Perseguido, porque ele estava falando dele e de seus colegas que eram perseguidos por causa do nome de Cristo. No Brasil ainda nós não temos uma perseguição aberta totalmente, ela está embutida. Mas há países, meus amados irmãos, que você não pode pregar, você não pode falar publicamente de Cristo. É perseguição. Tem país que não é permitido você chegar numa praça, abrir uma Bíblia e pregar, ou fazer um evangelismo pessoal. Você pode ser preso e pode ser condenado à morte.
Mas Paulo diz que nós não somos desamparados. Apesar de estarmos angustiados às vezes, aflitos às vezes, mas nós não estamos desamparados. Ele disse que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então são promessas que ele fez. E ele está presente, ele não permite que a sua igreja seja destruída. Ele disse que nem as portas do inferno podem prevalecer contra a sua igreja. O mundo que vivemos hoje está em crise de um modo geral. Não é só o nosso país, não. O mundo inteiro. Os irmãos lembram das Torres Gêmeas? O que aconteceu? Era um ponto turístico. Era visto em filmes, uma coisa maravilhosa. De repente, aconteceu que lá morreu muitas pessoas. Naquela ocasião, centenas de seres humanos perderam suas vidas. As pessoas perguntam por que Deus permite tragédias e sofrimentos. Mas a Bíblia responde, nós temos que enfrentar. Está presente aí por que uns enfrentam mais lutas, mais dificuldade financeira, mais dificuldade na saúde, e outros enfrentam menos dificuldade financeira e menos dificuldade de saúde. Não é isso que a gente vê? Parece que um sofre mais e outro sofre menos, mas daquele que sofre menos e que está numa boa, não, ele também está sofrendo. O sofrimento, a aflição, a angústia vem dentro do limite que você possa suportar. Deus não permite nada que você não tenha condições de suportar. E além do mais, fortalece você para suportar o que vem, mas Ele está aí ao seu lado. Talvez, meus amados, nós tenhamos todas as respostas, não tenhamos todas as respostas e todas as perguntas que surgem. O que sabemos é que o sofrimento ainda é um mistério. Nós não sabemos explicar, como também explicar a morte. Sabemos que a morte existe e ela vem e ela ceifa a vida no tempo certo. Meus queridos irmãos, o mal e o sofrimento são reais, seja nas telas dos filmes, ou quando nós enfrentamos isso em nossas próprias vidas. Então, meus queridos irmãos, assim como o sofrimento, o mal, ele é real, Deus também é real em nossa vida. Ele é presente em nossa vida. Ele não se ausenta das nossas vidas, Ele está ali junto. Nenhum de nós está imune do sofrimento ou de qualquer tipo de aflição e angústia. O sofrimento e o mal tocam a todos, não importando quem nós somos. Eclesiastes capítulo 2, verso 22 e 23 diz o seguinte: por que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Ele diz que também isso é vaidade. Nós, meus amados, alegramos por sabermos que Deus é real. Nós cremos que Deus é verdadeiro, que Ele existe. Nós cremos num Deus vivo, num Deus presente conosco. Ele é tão real quanto o sofrimento que nós temos que enfrentar a cada dia, meus irmãos. Ele nos promete que um dia todo esse sofrimento vai cessar, vai acabar. Ele nos promete que todas as lágrimas que nós derramamos hoje, um dia vai acabar. Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas.
Nos momentos de angústia, meus irmãos, de sofrimento, nós sentimos a presença gloriosa do Senhor. Ele vai ali conosco. A Bíblia diz que mesmo quando você está doente, lá no leito de enfermidade, Deus vai lá e afofa a cama para que você não sofra tanto. É o cuidado, o amor que Deus tem com os seus filhos. Portanto, meus amados irmãos, nós não podemos desanimar. Deus é a nossa vitória. Pode ser que você esteja lutando tanto agora e parece que não tem uma perspectiva de alcançar a vitória daquilo que você está enfrentando. Mas você não pode ficar abatido e desanimado, porque a vitória, certamente ela virá. Ela virá no tempo, na hora de Deus, não é no tempo seu, não. Não é no meu tempo, não é como eu quero, é como Ele quer, porque os pensamentos de Deus são diferentes, nos trazer de volta para que Ele possa curar-nos, para que Ele possa então nos perdoar e nos receber de volta, para fazer uma restauração nas nossas vidas. Deus está nos dizendo que compreende a nossa dor. O que Paulo está dizendo aqui, está apontando isso. Deus compreende a dor que você está passando agora. O Senhor Jesus, mais do que nunca, entende isso. Quanta dor o Senhor Jesus passou por causa de nossas transgressões, meus irmãos. Quando ele estava lá no jardim de Getsêmani, à sombra da cruz, quando ele estava sentindo a amargura do cálice que ele tinha que beber, ele disse: meu Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Cada assassinato, meus irmãos, cada adultério, cada roubo, cada injustiça, cada ato de pensamentos impuros, enfim, meus amados, todos os pecados de toda a raça humana tinham sido vertidos naquele cálice do Senhor Jesus. Não havia outra forma de conseguir a nossa salvação, a não ser Jesus passar pela dor, passar pelo sofrimento dos escárnios, do abandono, da rejeição, e ser pregado numa cruz. Quer mais sofrimento do que foi de Jesus por nós. Por isso que Ele entende, Ele compreende quando nós estamos passando por situações difíceis. É por isso que Ele disse na sua palavra: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, porque vocês não têm condições de suportar sozinhos. E por isso que Ele nos convida a colocarmos sobre Ele o nosso fardo pesado, e Ele nos promete dar um fardo leve e suave. Leve e suave, porque Ele vai nos ajudando a transportá-lo. Meus amados, muitos não querem saber de Deus, mas o salmista nos diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na angústia e na tribulação. Lembre-se, meu irmão, de que o amor de Deus por nós não mudou. O Deus a quem nós servimos é um Deus imutável. O seu amor não mudou, os seus atributos sobrenaturais não mudaram, são os mesmos. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Por isso você se sente seguro, porque você está servindo um Deus onipotente, o todo-poderoso Deus. Um Deus que faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É um Deus que sabe todas as coisas ao nosso respeito. Antes de nós pensarmos qualquer coisa, Ele tudo sabe. Por isso que Ele não mudou e nós devemos confiar sempre nele. Mesmo que você não queira saber dele, Ele não desiste de você. Ele não desiste de mim, não. Ele não desistiu de nenhum de nós. Porque para Ele nós somos seus filhos amados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, o diabo quer
nos fazer acreditar que Deus não nos ama mais. Ele tenta induzir isso na mente das pessoas, que Deus não nos ama mais diante das situações que vemos aí fora no mundo, que está acontecendo. Toda essa angústia e sofrimento. Então as pessoas jogam no nosso olho, olha, esse Deus que você serve, o que está acontecendo aí? Isso é obra maligna para tentar induzir você a acreditar nisso. Você não tem que crer nessas coisas, tem que crer que Deus é imutável, seu amor não mudou. Quando ele declarou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse amor está firme, porque esse amor foi provado lá na cruz. Paulo diz que Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças ao grande amor de Deus, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Diz a palavra que ela renova-se a cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. A Bíblia também diz que Deus provou, continuou provando o seu amor por nós. Ainda o texto de João 3,16, ele é atualizado, mais do que a notícia que vai sair amanhã. Porque Deus não somente amou no passado, não somente ama agora no presente, mas Ele ama no futuro. É um amor, continuação contínua do verbo grego para nos ensinar que o amor dele é eterno. Você é alvo do amor de Deus. Nós precisamos entender aquilo que Paulo está nos falando aqui nesta noite. Ele diz no verso 9, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Verso 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Paulo coloca isso diante de nós, que Jesus Cristo é o único assunto do seu ministério. Que Jesus Cristo é o único assunto nosso como servos dele. É por isso que quando nós nos convertemos, houve uma mudança no nosso linguajar. Nós falamos uma nova língua. Nós não falamos aquele linguajar antes da nossa conversão, tudo muda. É por isso que o Senhor faz esta obra de um novo nascimento. É por isso que o apóstolo Paulo disse, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo na minha vida, na sua vida, quando nós declaramos receber Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Não fique desanimado, não fique abatido. Deus está com você. Deus está conosco. Ele vai junto. Ele não desampara os seus filhos. Que Ele queira nos abençoar. Amém? Amém? Vamos ficar de pé para oração? Maiara, pode sentar que a Maiara quer falar. Boa noite, irmãos. Bom, a gente está aqui de novo, mais uma vez, segundo domingo de junho. Junho, né? A gente está em junho. Segundo domingo de junho, a gente comemora o dia do pastor, né? E aí a gente trouxe uma mensagem para o pastor Wilson. Não, dá para ler. Depois da morte de Moisés, né, Deus chamou Josué para ser o novo líder do povo.
E lá no capítulo 1 de Josué diz assim, versículos 6, 7, 8 e 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A Covid-19 deixou muitas pessoas doentes no mundo inteiro e, infelizmente, muitos se foram. Para ajudar, vários profissionais trabalharam na pandemia, como médicos, professores, motoristas, farmacêuticos, pessoal do delivery, segurança pública e assim por diante. O que todos eles têm em comum são que todos eles deixaram suas próprias necessidades para cuidar de nós, mesmo que preocupados ou com medo. E alguns desses profissionais chamamos até de heróis, pois sem eles seria difícil conseguirmos algumas coisas ou irmos até alguns lugares. Foram eles que estiveram ali por nós, nos ajudando, porque eles foram essenciais. Mas hoje, no segundo domingo de junho, vamos falar sobre um profissional que muitos nem lembraram ou consideraram como alguém que seja da parte essencial também. Vamos falar sobre alguém que nós conhecemos e que também trabalhou muito durante a pandemia, mesmo que existam pessoas que achem o contrário, porque infelizmente existe. Alguém que se dedicou para ajudar ao próximo, indo aos mercados e levando alimento a quem precisava, que com toda a segurança exigida, usando máscara, usando álcool, até às vezes 2 máscaras, né? Nem o senhor usa. Chegou a visitar famílias que passavam por dificuldades, ou até mesmo casais que enfrentaram problemas durante a quarentena. Conversou com quem estava triste, com quem estava com medo, com quem estava desanimado, ou com quem só precisava desabafar ou chorar com alguém. E com certeza, algumas dessas ligações foram bem longas. Esse profissional fica todo dia, toda noite, horas e horas intercedendo pelos doentes, pelos enlutados, desempregados, por aqueles que passam por crises emocionais ou espirituais. Alguém que às vezes não dorme ou não consegue descansar com esse corre-corre todo. Ele precisou se adaptar e se conectar, pois teve que encontrar novos meios e ambientes para continuar seguindo com a sua missão. Quantos áudios de WhatsApp a gente recebia pelos grupos? Aos poucos, as atividades dele estão voltando, e mesmo que surjam circunstâncias ou novos desafios, devemos lembrar que ele faz parte de um grupo que sempre se coloca ao nosso lado, não importa o que aconteça. E como a gente pode afirmar isso? Nós podemos afirmar porque nós temos um profissional desse aqui. E quem é? Ele é o pastor Ilson, o pastor dessa igreja. O profissional que se preocupa com cada um aqui como se fosse uma pessoa da sua própria família. E, na verdade, é isso que todos nós somos, pois somos todos irmãos. Por isso, não importa o que digam, não importa o que aconteça, e nem quantas pandemias possam vir. Apenas seja forte e não desanime, pois o seu trabalho será recompensado. 2 Crônicas 5:17. Não, o pastor está ali, ó, tá quase chorando ali. Não, pastor, a gente só tem a agradecer, né, por Deus ter colocado o Senhor nas nossas vidas. Bom, o senhor conhece, né? Eu vim para cá com 11 anos, 12 anos. Faltava me bater lá atrás, eu, minha mãe, meu pai, a família inteira. E o senhor tratou da gente como se fosse da sua própria família e continua tratando. Só agradecer mesmo, tá? A gente tem que dar, irmãos, o pastor, ele lembra do nome de cada um, né? Ele tem essa mente. A gente fez até uma brincadeira uma vez, né? Que vendou ele tinha que adivinhar quem que estava falando, e olha, e acertou. E assim, eu sou muito grato, porque ele aquele pastor pai, que às vezes eu entrava lá no gabinete, ou então ele falava alguma coisa no culto, aí eu descia, não gostei do que o senhor falou. O quê? Não fala assim comigo, vamos para o gabinete. Aí, tome-lhe. Eu falei, o pastor, foi mal, não foi por mal e tal. Mas, lembra, na época do Wilker. Mas, bom, irmãos,
Eu queria chamar um cara aqui agora para orar, mas parece que ainda não pode, né? Por causa do protocolo. Então eu vou chamar quem está do lado dele, que é o Ricardo. Isso, pode vir, Ricardo, para orar pela... Oi? Irmã Neuza, vem aqui junto com o pastor. Ó, como ele chamou a irmã Neuza, vocês viram? Ele fez assim, ó. Ele... chama assim, tempo de serviço. Vamos orar. Pai de amor e misericórdia, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de fazer parte do corpo de Cristo, que se reúne aqui neste templo, Pai. E te agradecemos neste dia em especial pela vida do teu servo, pastor Wilson, aquele Senhor que há tantos anos se dispõe a tratar do teu rebanho, meu Deus. Sabemos que assim como nós, ele não é perfeito, mas é um homem, Senhor, íntegro, chamado pelo Senhor para a boa obra. Rogamos, ó Pai, as bênçãos do céu sobre ele, sobre a irmã Neuza, sobre toda a sua família, meu Deus, que o Senhor possa multiplicar os anos de vida, fortalecer os seus corpos, a sua saúde e manter, Senhor, a sua mente intacta, assim como falou o teu servo, meu Pai, que ele lembra dos nomes, e não só dos nossos nomes, ovelhas, mas também dos nossos parentes, que sequer fazem parte do rebanho. Mas tu tens sustentado o teu servo, nós acompanhamos por mais de 30 anos o Senhor, e vemos o Senhor como é íntegro o teu servo e como é preocupado com a tua palavra. Continua abençoando, meu Deus, guardando, livrando de todo mal, sustentando o Senhor e dando visão dos céus, ó Pai, para tocar o rebanho de Cristo aqui em meio a essa loucura, Senhor, que é este mundo. Nos sustenta, meu Pai, como igreja, e nos ajuda também, Senhor, a sermos bons exemplos, boas ovelhas, para facilitar o trabalho, Senhor, daquele que tu chamou para cuidar do teu rebanho. Sê com essa igreja, Pai, com cada irmão, aqueles, Senhor, que estão enfermos, ó Pai, que possam sair dos leitos de hospitais, aqueles que estão desanimados, meu Pai, que possam voltar a reanimar, Senhor, como a tua palavra falou nessa noite. Obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa também a irmã Neuza, que tem sido, Senhor, um apoio, Senhor, uma peça fundamental para o ministério do teu servo, e que tu possa fortalecê-los, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pastor. Eu quero agradecer a comissão por não deixar passar em branco essa data, agradecer toda a igreja que tem orado por nós. E eu digo que o ministério pastoral, para ser abençoado, é necessário ter uma família ajustada aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o pastor precisa ter uma esposa que seja a sua sombra, todos os momentos, todos os dias do seu exercício do seu ministério. E ter uma igreja que ama de verdade como os irmãos nos amam. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Hoje recebendo muitas homenagens através do WhatsApp, colegas, pastores também mandando mensagens, os irmãos da igreja, e a nossa filha que mora em São Paulo mandou uma mensagem muito linda, e eu trouxe a memória dela, que a razão do pai dela estar no ministério na mesma igreja há mais de 42 anos, é o suporte que ele tem dos filhos e da esposa. Por isso eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, também dos nossos filhos, agora os nossos netos que estão também servindo ao Senhor, a nora e também os genros. Muito obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé, vou fazer a bênção apostólica, porque o bom Ricardo já orou, então a gente vai fazer uma outra oração, a gente vai fazer a bênção. E agora que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja, ó Deus, com a tua igreja aqui representada, e com todo o teu povo da face da terra,
desde agora, Senhor, e para todo sempre. Amém. E o povo de Deus disse: Amém. Podeis assentar. Deus abençoe a todos.